Eu sempre priorizei, né, os meus projetos, a minha vida profissional. E eu tinha até dúvidas, né, se eu seria uma boa mãe. Enfim, com 35 anos eu tive as minhas filhas, não foi fácil. Logo no comecinho da gravidez eu comecei com sangramento. E aí o ultrassom mostrou que eram 2. Então foram momentos difíceis, porque o médico chegou a falar que eu poderia perder naquele momento. Então foi um momento de muita oração, de pedir a Deus, né, para segurar minhas 2 filhas. Eu não sabia se eram filhas ou filhos, ou menino e menina, enfim. Mas estava ali bem no início, só aqueles óvulos fecundados ali no meu útero, e para mim já eram meus filhos. E eu queria salvar, né? Então eu tive algumas revelações até nesse momento. Eu liguei para uma irmã de Brasília para orar comigo, e durante a oração eu não falei para ela sobre o que eu queria que ela orasse. Eu só falei que eu estava passando por uma dificuldade muito grande e queria que ela orasse comigo. Ela começou a oração e eu olhando para o meu ultrassom, assim. Olhando para aquele que estava lá embaixo, que segundo o médico podia ser o óvulo que não ia vingar, porque ele era menorzinho que o outro. E ela falou para mim assim, no meio da oração: Deus está mandando te dizer que nesse momento Ele está segurando pela mão aquela pessoa da sua família que está escorregando e que está quase caindo. Aí eu me arrepiei de cima e embaixo, falei, nossa, é uma revelação, né? E comecei a chorar e contei para ela o que estava acontecendo, porque naquela época eu ainda era um pouco cética, sabe? Eu não quis contar antes, eu queria simplesmente que ela orasse comigo, para que fosse feito o que fosse melhor. Porque gera muita dúvida, né? O médico falou que aquele óvulo talvez não tivesse bem formado. Então, muitas dúvidas na cabeça da gente. Essa memória, assim, mexe muito comigo até hoje, né? E depois disso, durante a oração ainda, ela continuou orando. Ela teve a visão de que eram 2 meninas e que já via essas meninas correndo em minha volta. Antes disso também ela falou de um vestido que eu ia usar durante a gravidez, que vinha a minha barriga bem grande, descreveu aquele vestido e eu falei, nossa, de novo, meio cética, né? Esse vestido não existe do jeito que ela descreveu, né? Era um vestido florido, tinha um fundo rosa, uma outra parte fundo azul, outra parte branco. Eu falei, nossa, que vestido é esse? E depois, quando firmou ali a gravidez, com os remedinhos, os cuidados, e eu fui comprar as roupas de grávida, né? Tava lá, quando eu fui pagar, na pilha que eu escolhi, tava lá o vestido com a descrição que ela falou. Quem lembrou disso foi minha mãe, que eu tinha contado para ela, né? Eu já não lembrava mais, mas era exatamente como ela descreveu. Foi incrível, assim, não tem como a gente duvidar desses milagres de Deus na vida da gente. Foi muito emocionante. Não foi fácil também depois que elas nasceram, as 2 tinham refluxo e demoraram muito para diagnosticar, né? Então, elas choravam dia e noite, eu queria muito amamentar, o médico dizendo que eu era louca, que não dava, que com gêmeos é complicado, e eu insistindo. Então, era dia e noite, vinha alguém, colocava no meu colo para que eu amamentasse, porque naquela época eu estava com LER, eu até fiz 3 cirurgias, né? Uma aqui, enfim. E eu não tinha força nos braços para segurá-las, então eu sempre precisava de ajuda. Eu tinha aquelas almofadas de amamentação, então eles colocavam uma de cá, outra de cá, e eu ficava só assim, né? Firmando e elas mamando. Só que elas mamavam direto, porque tinha muita dor, né? Acho que aquela azia incomodava. E aí eu praticamente não dormia, aí eu ficava dia e noite amamentando. E as babás não queriam ficar na minha casa porque não aguentavam aquilo, porque era dia e noite. Ou era um, ou era as 2 chorando o tempo todo, né? Bem complicadinho, assim. Só foi aliviar mesmo, assim, quando já estavam começando a andar, a gente colocava naqueles andadores, né? Aí elas ficavam mais em pezinha, então já não dava mais tanto trabalho. E também os remédios ali do refluxo começaram a fazer efeito quando foi diagnosticado, né? Então foi uma experiência, assim, gratificante, sim, emocionante. É algo que, assim, encheu a minha vida, é um amor que a gente não consegue descrever, amor de mãe, né? Mas foi muito difícil. Eu sempre falo, todo mundo diz, eu queria ter gêmeos, tem certeza? Pensa bem, porque não é fácil. Mas hoje eu vejo, assim, que foi a melhor coisa que podia ter acontecido para elas, né? Principalmente para elas, porque
Hoje elas são aquelas amigas assim que não se largam, né? Aquela companhia que tá sempre ali, mesma idade, pensamento igual, então acaba ajudando muito ali no convívio familiar. É uma bênção realmente.